Saudade era o que eu estava sentindo quando me ausentei por 2 semanas aqui nas férias. E quando eu entrei aqui na igreja, vi os amigos, vi todos vocês, cantei agora ali no fundo, estava cantando junto, coisa boa estarmos juntos, louvarmos o nome de Deus. E hoje, com um tempo privilegiado, por estarmos aqui num lugar tão aprazível, num clima tão bom, a chuva cai lá fora, e o tempo é o de menos agora, porque você não vai conseguir sair com tanta chuva que tem lá. Então eu tenho certeza que nós teremos um tempo bem agradável. Queria convidar você a refletir nesse tema, a prova de fogo. Sabe, existem muitas coisas que são a prova de fogo. Existem metais que são purificados com fogo. Existem circunstâncias que são provadas como se fosse o fogo, para testar a cada um de nós. E eu queria, antes de entrar no tema bíblico, nos textos bíblicos, eu queria dar uma overview do que eu estou percebendo no nosso mundo hoje. Eu peço sua ajuda, porque eu basicamente vou usar todos os textos projetados aqui. Se você tiver interesse depois de algum tipo de anotação do texto, eu posso compartilhar. Recentemente um amigo falou: pastor, você tem como me passar uma apresentação que você fez numa das séries? Eu vou passar, só que eu estava de férias. Mas pode me cobrar que eu compartilho com você, tá bom? Então eu queria pedir sua atenção. Nós vamos ficar com uma luz um pouco reduzida, para que a gente possa manter uma reverência. A gente entende que as crianças ficam melhor azeitadas nesse clima. Um grupo de amigos composto por Phil, Tony, Johnny, Steve Jobs, Scott e Ed Coy, formou o time de desenvolvedores do antigo iPod. Você se lembra que surgiu em 2001? O iPod revolucionou a indústria da música. O que era antigamente vendido em CD, começou aos poucos a ser tirado do mercado. E basicamente o CD hoje ele serve para usar como lembrança, como relíquia. Porque todo mundo basicamente usa o streaming, usa a música digital. E foi esse time que gerou esse tipo de comportamento, digamos assim, no mundo, gerando uma nova atividade tecnológica e trazendo o mundo para um outro patamar. Um desses rapazes que estão aqui, além do Steve Jobs, se chama Johnny Ive. Esse rapaz, ele, durante o tempo que ele conviveu na Apple com o Steve Jobs, que é esse rapaz de camisa cinza, mais à frente, com o braço com o relógio aqui, cruzado, esse rapaz se tornou o vice-presidente da Apple durante vários anos e era o responsável pelo design. Todas essas formas que o Apple Watch tem, o iPad tem, iPhone tem, as tecnologias, por exemplo, de reconhecimento de face, foi esse rapaz, Johnny Ive, que transformou a Apple no que ela é como uma referência. Johnny Ive recentemente saiu da Apple, basicamente há uns 6, 7 anos atrás. A Apple continuou desenvolvendo, mas por conta de Johnny Ive, a Apple recentemente fez um produto, ou está tentando fazer um produto, chamado Campus. O que é isso aqui? Deixa eu explicar para você de maneira bem simples. O Campus, na realidade, ele pretende ser uma Dagesh, como se fosse uma tag daquelas da Apple. Ele pretende ser uma tag onde ela tem câmeras, tem microfone, e basicamente você talvez use no seu corpo, ou talvez como um colar, ou fazendo parte de algum acessório na bolsa, ou na roupa, não sei. Não tem um design já proposto para isso. Mas o que ele vai fazer? Esse Dagesh, ele vai ser usado como uma forma de capturar as coisas, o ambiente, entender o que está acontecendo com as câmeras e com o microfone,
processar tudo isso em inteligência artificial e automaticamente gerar tarefas, ou conteúdos, ou atividades que você gostaria que ele fizesse. Ele vai ser um assistente pessoal meio que ininterrupto, seguindo você. Johnny Ive, ele se filiou mais recentemente com esse rapaz aqui chamado Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, e eles juntos provocaram essa, digamos assim, essa busca da Apple para não perder mercado, porque eles anunciaram em julho do ano passado, onde foi tirada essa foto, e também está no site da OpenAI, que é uma carta aberta do que eles iriam fazer. E eles ali anunciam que eles vão fazer um hardware, né, uma peça, um Daggett semelhante a esse, e há rumores de que o Daggett da OpenAI será, na realidade, como se fosse um fone de ouvido. Tudo isso daqui é rumor. É meu prefeito que está mandando mensagem? É, né? Fortes chuvas, não é isso? Cara, é bom demais esse negócio você receber, né, cara? Bom demais. A tecnologia ela veio para ajudar. O que Sam e Johnny estão tentando fazer é justamente ajudar. Lógico, eles querem ganhar mercado, eles querem ganhar dinheiro com isso, mas eles estão implementando justamente a inteligência artificial num Daggett para poder ser um assistente pessoal. E talvez você olhe e pense assim, pastor, mas isso aí está muito distante. Isso aí está muito longe de acontecer. Agora, no dia 21 de janeiro, esse site chamado OpenClaw, ele começou como um outro nome, mas recebeu vários processos porque se assemelhava a um outro cloud, e aí eles tiveram que mudar 3 vezes de nome. Mas esse site em específico, ele gera hoje, não é daqui a pouco, ele gera hoje um assistente pessoal semelhante ao que eu falei para vocês num computador. Pra você ter uma ideia do que está acontecendo hoje no mundo. 20% das ações de uma empresa chamada Cloudflare, que é uma empresa que se envolve na parte de domínios, dos nomes que aparecem na internet, nas atividades de segurança, protocolos de SSL, é uma empresa bem consolidada. Essa empresa cresceu 20% só por conta desse software, desse aplicativo que não tem nada a ver com a empresa. Foi um boom extraordinário nos mundos dos desenvolvedores, porque eles conseguiram colocar num computador aquilo que era um negócio futurístico. Pra você ter uma ideia, nos Estados Unidos tem uma febre, as pessoas estão comprando aqueles Apple Mini Mac, pequenininho, instalando isso daqui, para que isso daqui seja uma secretária ou um secretário que vai executar tarefas. Ele manda e-mail sozinho, ele responde, ele faz ligação, ele faz tudo sozinho, como se fosse tipo o Jarvis do Homem de Ferro, obrigado. Exatamente do mesmo jeito. É lógico, isso daqui está sendo usado basicamente pela parte de desenvolvimento do mundo. Mas se você olhar, por exemplo, no GitHub, que é o site onde comporta todos esses códigos, que esse aqui é um open source, onde comporta todo esse código, você vai ver que várias partes do mundo já começaram a utilizar. A Bolsa de Valores valorizou. Então, uma nova corrida digital começa a acontecer. E a verdade é que essa corrida digital, ela não para por aqui. No dia 20 de janeiro desse ano, nós tivemos uma abertura do Jornal Nacional, nada costumeira. Eu já tentei passar do meu
telefone, mas eu acho que é bom você passar aí, por gentileza. Janeiro de 2026. Donald Trump completa 1 ano na presidência dos Estados Unidos. E põe o planeta em transe. O Pentágono envia aviões de guerra para a Groenlândia. A Groenlândia anuncia que se prepara para uma invasão americana. O presidente da França exorta a Europa a não se curvar a Trump. A presidente da Comissão Europeia afirma que a velha ordem internacional acabou. O presidente Lula diz que Trump quer governar o mundo pelas redes sociais. A China diz que o mundo não pode voltar além da selva. E o presidente americano faz um balanço do segundo mandato. Donald Trump ameaça, comemora e declara vitórias. Veja agora no Jornal Nacional. A maioria das pessoas que assistiu o jornal e eu via os comentários na rede, comentou que essa foi uma abertura apocalíptica do Jornal Nacional, trazendo um cenário extremamente complexo, um cenário de guerras, um cenário de ruptura. Na realidade, o que Donald Trump foi chamado aqui como o jornalista, eu me esqueci o nome desse rapaz aí, esse aí, ele disse que Donald Trump colocou o mundo em crise. Ele coloca o mundo em crise. Mas o maior discurso que para mim pouco se teve atenção foi no discurso lá em Davos, quando o primeiro-ministro do Canadá, chamado Mark Carney, ele apresenta o então paradoxo do que estava acontecendo no mundo, onde todo mundo está achando que o mundo está passando por uma transição. Mark chama isso de uma ruptura, chama o que está acontecendo de uma nova modalidade. E Trump não deixou baixo isso. Trump lança o seu Conselho da Paz e faz um convite para os grandes poderosos do mundo para formarem, digamos assim, uma suposta ONU, uma suposta instituição que vai gerar paz inicialmente em Gaza e não sei quais são as outras intenções. A verdade é que o convite dele chegou num rapaz que você conhece, chamado Papa Leão. E recentemente, esse convite gerou muitos burburinhos, porque meio que colocou o Papa numa situação sem saída. O Papa não tem muitas saídas agora. Ele vai dizer não para um negócio que ele mesmo tem defendido, ou ele vai se aliar aos Estados Unidos. Sabe, eu tenho percebido que talvez permanecer neutro num mundo dividido, talvez não seja uma opção, nem para nós e nem para o Vaticano. Eu não sei o que vai acontecer. Isso daqui não é um overview para causar espanto em você. Ao contrário disso, eu gostaria de, na minha fala, nos textos que nós vamos estudar hoje, eu queria chamar a sua atenção para um momento em que nós estamos vivendo, para que a gente possa, de fato, levantar os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos e entender que nós estamos vivendo num mundo que caminha para o seu final. Nós, como cristãos, estamos encarando os últimos acontecimentos como eles devem ser encarados? Ou nós estamos deixando as coisas serem levadas como, isso aí é mais uma coisa? É lógico, o Papa aderir ou não ao convite de Trump não marca o fim do mundo. A gente sabe que não vai ser desse jeito. Mas uma imagem é montada e algo novo se configura. Algo completamente diferente daquilo que a gente vinha vendo nos últimos anos, passa diante dos nossos olhos. E por isso, eu quero dizer para você que nós estamos vivendo no momento em que nós seremos provados no fogo. E eu e você precisamos ser a prova de fogo. Da mesma forma que aqueles amigos ali de Steve Jobs se reuniram para fazer mudanças no mundo, sugerir mudanças no mundo, apresentar ideologias novas, uma nova ferramenta, uma nova
um novo Dagas. 600 anos antes de Cristo, um grupo também se reuniu, não porque eles queriam, mas foram forçados por conta do governo da Babilônia. Daniel capítulo 1, verso 6 diz que entre eles, entre todos aqueles que tinham sido levados como cativos, se encontravam ali os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. A palavra diz que o rei Nabucodonosor, por conta do exemplo que esses meninos tiveram, que esses rapazes tiveram, Nabucodonosor colocou Daniel como um dos governadores de toda a Babilônia. Daniel revelou um sonho, você conhece com certeza o sonho. Se você nunca ouviu falar nesse sonho, talvez seja a primeira vez que você está vindo numa igreja adventista. Nós estamos bem acostumados a esse tipo de sonho. E se você não está acostumado, eu queria dizer para você que nós temos classes específicas que estudam Daniel, para que você possa se familiarizar e você possa entender talvez aquilo que muitos julgam complexo, mas se você tem interesse, você pode procurar ou a mim, ou o pastor Hugo, ou a Ilse, ou os nossos anciões, para que você faça parte de uma dessas classes, para você entender Daniel, entender Apocalipse, entender a Bíblia como um todo de maneira mais propícia. Daniel revela o sonho para Nabucodonosor no capítulo 2. Sonho que ninguém conseguia interpretar. E na sequência, Nabucodonosor acha que a interpretação não foi tão bacana como ele gostaria. E Nabucodonosor decide então fazer uma imagem no capítulo 3. A mesma imagem que Daniel falou para ele, agora ele decide fazer uma imagem de ouro que tinha 60 côvagos de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. A história que você talvez conheça, eu vou contar em episódios, talvez pulando alguns detalhes. Mas eu gostaria de chamar sua atenção para um único detalhe. O rei, naquela ocasião, decide, por vontade própria, que todos precisavam obedecer a um decreto. E aqueles que não fizessem da sua ordem obediência, seriam lançados na fornalha ardente. Daniel, no capítulo 3, o verso 10 e 11, diz: Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha ardente. E o verso 12 continua dizendo: Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia. E aqui eles mudam, você se lembra que foi mudado o nome, tanto de Daniel quanto de Ananias, de seus amigos, todos eles receberam novos nomes, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem e não adoram a imagem de ouro que levantaste. Sabe, num determinado momento da história, um único rei se levanta com uma única visão e diz: precisa ser assim, e todo mundo deve obedecer. Existem vários estudiosos que fazem menção do livro de Daniel, especificamente essa parte, esse trecho do livro de Daniel, fazendo pontes com diversas partes da história da humanidade que isso ocorreu. Na Idade Média, quando o Império Católico, vou colocar assim, exercia não somente o poder eclesiástico, exercia também um poder político, matou muitos cristãos, todos aqueles que não estavam exatamente seguindo o script, foram condenados. Vários impérios fizeram isso,
Nabucodonosor, na realidade, se levanta como um tipo daquilo que aconteceria no futuro. O verso 15 diz: agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e da gata de folhos, prostai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Nabucodonosor, com arrogância, chama aqueles homens que permaneceram em pé. E aqui eu quero fazer um parêntese para você. Se lembre que não foram só Daniel e seus amigos que foram levados cativos para a Babilônia. Vários foram levados cativos. Vários judeus foram levados cativos. E apenas esses 3 permaneceram em pé. E o rei então coloca essa condição dizendo: quando tocar a música, eu quero que vocês façam exatamente aquilo que foi dito que era para ser feito. Vocês devem se ajoelhar, vocês devem adorar. Você conhece a história? Os amigos de Daniel, eles respondem prontamente no verso 16 e o verso 18, 16 ao 18, dizem: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então, esses homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas de fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Imagine essa cena. A fornalha está muito aquecida. Sob um buraco, eles vão ser lançados ali e diz a história bíblica que quando eles foram lançados, os homens que estavam lançando morreram de tanto calor que existia. Não precisou nem entrar na fornalha para ver que aquilo estava muito quente, sobremaneira acesa. O texto bíblico diz no capítulo 23, no verso 23, capítulo 3, diz que esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira aquecida, sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou. Ele olha para dentro e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Sabe, a gente tem passado por circunstâncias talvez semelhantes diante da história que nós estamos vivendo. Muitas vezes nós talvez não estamos dando conta de que o mesmo cenário que foi colocado para os amigos de Daniel, o mesmo cenário, as mesmas condições, decisões de vida ou morte, acerca daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente aprende, daquilo que a gente entende como regra de fé, as mesmas condições serão lançadas. A história diz que tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Nós somos constantemente lançados dentro do fogo, pelas decisões que nós tomamos. E Deus tem levantado Ananias, Daniel, tem levantado homens, mulheres, para dentro dessa sociedade corrupta, má,
tem levantado homens e mulheres para que, quando eles entrarem na fornalha, eles percebam que nada de mal aconteceu. Eu não sei você, eu já vivi em momentos em que a gente parece que foi para dentro de uma fornalha, e quando todo mundo achava que ia ser o fim, parece que o Filho do Homem aparece ali e dá um jeito e resolve as coisas que basicamente seriam o fim. A história de Daniel diz, no versículo 27, que ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, com os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passava por eles. Nada, absolutamente nada aconteceu àqueles homens que foram firmes, retos e tementes a Deus. E Nabucodonosor foi obrigado a declarar: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Nós estamos vivendo num momento em que talvez a inteligência artificial, talvez a tecnologia, talvez a nossa própria razão está sendo o guia daquilo que nós devemos de fato fazer, de fato perseguir ou buscar. Sabe, a gente tem colocado talvez o ChatGPT, Gemini, como aqueles preletores, os guias do que vai acontecer. E não se espante, meu querido e minha querida, os últimos momentos da história, eles vão ser extremamente complexos. O que vai ser provado vai ser a nossa consciência. O que vai ser testado vai ser aquilo que a gente de fato acredita. O que de fato prova a nossa lealdade para com Deus vai ser levado a um extremo, a um limite. Porque todo o contexto vai parecer óbvio demais. Tudo que está sendo arregimentado tem sido feito com muita elegância, tem sido feito com muito tato. As coisas não vão ser tão gritantes, as coisas não vão ser tão abruptas. Nós precisamos parar de talvez ser guiados pela influência desse planeta, por inteligência artificial, não sei, e começarmos a usar essas coisas, mas sermos guiados por Deus. Hoje a gente é guiado por essas coisas e usa Deus de vez em quando. O livro de Apocalipse, para mim, no capítulo 13, representa aquilo que Daniel viveu com seus amigos na Babilônia. E essa figura é apresentada a partir do verso 1, apresentando ali duas bestas, uma besta que emerge do mar e uma besta que emerge da terra. O nosso tempo não permite a gente tratar todos esses temas com detalhes, mas eu vou me ater a grande visão para que a gente possa entender qual que é o cenário. Versículo 1 e 2 do capítulo 13 diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso, a boca como de leão, e deu-lhes o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Depois, se você tiver curiosidade, abra sua Bíblia e estude o capítulo 12, junto com o capítulo 13, você vai perceber que no finalzinho do capítulo 12, ali o dragão se ira contra a mulher, contra os descendentes, contra aqueles que seguem, guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, e se coloca em pé. O dragão se coloca em pé. Ranko Stefanovic diz que quando o dragão se coloca em pé,
ele vai dando poder à primeira besta, essa besta que emerge do mar. Satanás monta como se fosse uma espécie de trindade, ele sendo Deus o Pai e outorgando poderes para a besta do mar e a besta da terra. Sabe, essa besta ela é melhor retratada no capítulo 17, e por isso eu queria fazer mais um apelo aqui para a nossa querida igreja e comunidade. Vamos ganhar tempo estudando o livro do Apocalipse, o livro de Daniel. Uma das classes mais frequentadas nessa igreja é o de Daniel, de Apocalipse, ministradas pela doutora Ellen. Eu tenho certeza, eu queria motivar você a estudar afinco esses temas. Nós estamos vendo as cenas dos últimos capítulos. Não resta mais muito tempo. Eu não quero aqui ser um alarmista, igual está sendo esse aí agora, o alarme. Não quero ser um alarmista. Eu só quero dizer para você que você não pode ficar dormindo. A igreja que clama à meia-noite, que é a voz da meia-noite, somos nós. Somos nós que despertamos o mundo que dorme. Nós precisamos estar cientes do que estamos vivendo. Talvez para um leitor despercebido, olha esse monte de figuras aí, de besta, um parece com urso, um leopardo, um leão, e não entende muita coisa, mas eu queria desafiar você. O livro de Daniel apresenta esses mesmos animais, com características muito semelhantes. E o livro de Apocalipse, ele vai revelar aquilo que Daniel meio que não entendeu por completo. Vai revelar, traçando como vai ser o desfecho, o cenário final desse mundo. O versículo 3 continua dizendo: então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas a ferida foi curada e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. O verso 5 diz: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca e blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Sabe, eu comentei no início do sermão, mas do ano 538 a 1798, esse foi um período que foi marcado por 1260 anos de opressão, de um poder religioso, político, que exerceu exatamente a sua força para dizer, vai ser assim. Colocou por alto, por baixo, no caso, o tabernáculo de Deus. Daniel, no capítulo 7, o verso 25, vai mencionar ali o chifre pequeno, e parece que João usa as mesmas palavras, como bocas de blasfêmia. O Apocalipse segue dizendo no verso 7 e 8, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos dos santos e os vencesse. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Talvez, quando você ouve ou lê esse trecho, né? Foi-lhe dada autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Para mim, se remete rapidamente à mensagem, a tríplice mensagem angélica de Apocalipse capítulo 14. O mesmo povo que precisa ser alertado por nós, é o povo que vai adorar. O mesmo povo que precisa ser inundado com informação, temei a Deus e dá-lhe glória, é o povo que vai adorar a besta, se eles não forem informados. Fica muito nítido para mim, que a prova de fogo, ela não ocorreu só ali com Daniel e seus amigos. Ela vem ocorrendo durante vários momentos na história, mas ela vai se configurar ainda mais no último momento dessa história. O mesmo dragão que se encontra em pé, ele agora se volta para a besta que emerge da terra. No versículo 11 e 12 diz assim: vi ainda outra besta
emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Aquela primeira besta que é capturada ali pelo general de Napoleão, Berthier, essa ferida, ela é curada e automaticamente aquela imagem enfraquecida que se tinha de uma Roma papal sem força, começa a tomar muito fôlego. E o texto bíblico mostra justamente isso. O verso 14 e 15 diz: seduz os que habitam a terra por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que é ferida à espada e sobreviveu. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda viesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Aquela besta que estava tímida, estava ferida, enfraquecida, sem fôlego, ela volta à vida e volta a executar o plano inicial, dirigido ali pelo dragão. Apocalipse, no capítulo 13, o verso 16 e 17, o último texto que nós vamos ler hoje, aponta que a todos os pequenos e grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta e o número do seu nome. Você conhece esse número 666? É um número que tem uma ligação muito próxima do que aquela estátua que foi levantada ali na planície de Dura com Daniel, que tinha 60 por 6 côvagos, representando a nomenclatura, a numeração, né? A forma numérica que Babilônia usa, os 600, os 60 e os 6, como representando o panteão de todos os deuses e também do Deus maior. Nós entendemos o seguinte, que nós estamos vivendo num período onde a prova de fogo, ela está diante de nós, porque as bestas, elas vão se comunicar, elas vão falar, elas vão estar muito alinhadas. Em 1947, foi lançado um relógio, após ali a Segunda Guerra Mundial, um relógio que previa ou fazia cálculos acerca daquilo que poderia ser configurado como o fim do mundo. Em 1947, a data marcava 7 minutos para o Doomsday. Em 1953, 2 minutos. Em 1991, 17 minutos. 2018, 2 minutos. E agora, no dia 27 de 2026, de janeiro, marcou 85 segundos para o apocalipse, de acordo com esse relógio. Não é só os crentes que estão vendo o mundo colapsando. O mundo mesmo começa a observar e ver que algo não está certo, que tem alguma coisa fora do normal, que o padrão está sendo refeito, há uma ruptura, literalmente uma ruptura daquilo que a gente pensava, daquilo que a gente via como normal. Hoje o que a gente tem percebido é que o cenário mundial tem caminhado, talvez não seja com o Papa aderindo ao Conselho da Paz, talvez não seja desse jeito, talvez ele adira, talvez não, eu acredito que ele não vai aderir. Mas o que nós precisamos estar preparados, atentos, é que esse mundo vai acelerar cada vez mais e mais para o seu final. E hoje é o dia de nós estarmos preparados, porque dentro em breve, a gente vai ver dentro da prova de fogo, dentro da fogueira que nós seremos lançados, o nosso Salvador junto com a gente. O nosso Salvador não vai ficar distante. Do mesmo jeito que
Os amigos de Daniel foram testados ali na planície de Dura. Vários outros cristãos foram testados. E talvez, e eu não tenho dúvida disso, estou falando talvez porque pode ser que alguns não vão perceber isso, mas eu tenho certeza que chegou o momento em que nós estamos sendo testados, nós estamos sendo alertados, nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo, e de acordo com as Escrituras, ou você vai receber uma marca para continuar vivendo as coisas do mesmo jeito que estão, talvez você nem perceba, ou você vai se juntar como os amigos de Daniel, que decidiram firmemente não se contaminar com as coisas desse mundo, e vai permanecer fiel para ver Jesus voltando em glória. Nós vamos ter uma música agora. Enquanto essa música estiver sendo cantada, eu queria convidar você a fazer um plano, estabelecer talvez um padrão diferente para a sua vida, para aquilo que tem norteado talvez o teu tempo. Talvez você está sendo guiado pela sociedade, pelas coisas, pela inteligência artificial, e usando a Deus. E eu queria inverter esse papel. Eu queria que nós fôssemos guiados por Deus e usássemos essas coisas para que nós possamos viver melhor, para que nós possamos pregar melhor, para que nós possamos receber o nosso Jesus, o Rei da glória na nossa vida. Eu posso ouvir, é o poder dos ventos, é o Rei que vem e bem mais perto está. Posso quase ouvir trombetas dos anjos do Senhor, e ao Jesus chamar, vamos para o lar. Meu redor, profecias estão se cumprindo, e os grandes sinais aparecem muito mais. Posso quase ver o Pai ajuntando seus filhinhos, e ao Jesus chamar, vamos para o lar. Jesus virá em glória para chamar os seus filhinhos. Os mortos viverão para encontrá-lo lá no ar. Os vivos mudarão, transformados pela glória.
Jesus chamar, vamos para o lar. Ao meu redor, profecias estão se cumprindo. E os grandes sinais aparecem muito mais. Posso quase ver o Pai ajuntando seus filhinhos, e ao Jesus chamar, vamos para o lar. Jesus irá em glória para chamar os seus filhinhos. Os mortos viverão para encontrá-lo lá no ar. Os vivos transformar. E ao Jesus chamar, e ao Jesus chamar, e ao Jesus chamar, meu Jesus virá em glória para chamar os seus filhinhos. Os mortos os vivos mudarão, transformados pela glória. E ao Jesus chamar, e ao Jesus chamar, vamos para o lar. Vamos para o lar, para o lar. Lucas, no capítulo 21, o verso 25 a 28, ele diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Eu creio que esse tempo está muito próximo. Eu creio que os sinais estão cada vez mais nítidos. E eu queria convidar a cada um de nós
a estarmos mais atentos, a estarmos mais estudiosos. O objetivo dessa pregação não é causar um alarde para dizer que Jesus vai voltar amanhã, não é essa. O objetivo é para dizer que eu e você precisamos estar preparados, completamente confiados de que o Senhor, no momento apropriado, Ele vai nos levar para a Canaã celestial. E nós seremos provados à prova de fogo. Eu queria convidar a minha igreja a se levantar para que nós possamos orar, encerrando esse momento de culto. E é lógico, eu não posso deixar de fazer um convite. Tem alguém aqui que precisa dar um passo a mais para se preparar para esse momento. Talvez tenha vivido longe dos caminhos do Senhor. Existe alguém que precisa dar esse passo, porque reconhece que a volta de Cristo é iminente. Tem alguém aqui na igreja? Tem alguém? Vim para cá, deixa eu orar com você. Pode vir, vem aqui. Tem uma moça aqui. Eu não sei se tem mais alguém. Enquanto ela está vindo, eu queria fazer uma oração especial. Nós precisamos nos preparar. Vem para cá. Eu queria fazer uma oração especial por esse grupo aqui que deu um passo de fé, e também por toda a nossa igreja. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos porque nós não estamos aqui nesse mundo sem saber do que vai acontecer. Ao contrário disso, nós temos a revelação da tua palavra, que deixa muito claro os detalhes do encerramento da história, do desfecho da história desse mundo. E nós te agradecemos, Senhor, porque tu tens colocado cada vez mais a impressão no nosso coração de que essas coisas estão acontecendo. Ao olharmos ao nosso redor, a gente vê as profecias se cumprindo, Senhor. E o que nós queremos é ouvir agora tu chamar o nosso nome e depois trocar o nosso nome com uma pedrinha branca, para que nós possamos viver eternamente ao teu lado. Senhor, existem alguns amigos, em especial, que tomaram uma grande decisão de vir aqui à frente, de fazer um novo concerto contigo, de caminharem em busca de conhecer a tua vontade, em busca de fazer a tua vontade. E nós te clamamos, Senhor, que tu dês a eles sabedoria do alto, que o teu poder conduza a vida deles, que eles possam encontrar na tua palavra, no relacionamento contigo, encontrar as respostas necessárias para as inúmeras lacunas e questionamentos que nós encontramos aqui nesse mundo. E de maneira especial também abençoar cada um de nós, a tua igreja. Senhor, nós estamos vivendo aqui, mas os nossos pés estão na terra, mas os nossos olhos estão no céu. Nós queremos caminhar rumo à tua glória. Desperta a tua igreja, Senhor. Desperta cada um de nós para que possamos estudar, esquadrinhar a tua palavra, comparar, começar uma revolução, porque nós seremos aqueles que conduzem, que clamam a um povo, uma tribo, uma língua, toda a nação. Seremos nós, Senhor. Por isso nós te pedimos que tu nos use. Vem de maneira especial, nos dá um bom restante de sábado na tua presença. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe.